Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Clay, professor da plataforma EADL, a plataforma que faz você crescer, que cresce com você e cresce com todo mundo, faz a gente prosperar. Estamos todo mundo junto aqui para a gente falar sobre a segunda parte dos efeitos pós-União Soviética no nosso mundinho. A gente falou no vídeo passado sobre a globalização, né? Vocês lembram? Dos efeitos nefastos e positivos que a globalização trouxe para o mundo como um todo. E hoje eu vou trazer o que veio junto no pacote da globalização. Se você pensar a globalização como o pacote Adobe, a globalização Photoshop e o neoliberalismo é o Premiere, quer dizer, eles andam juntos. Eles vêm juntinho, andam junto. O pacotinho. Se pensar o pacotinho, eles andam junto. Que nem esse sonho de valsa e ouro branco, quer dizer, Kinder Ovo, surpresa, os dois andam juntos. Vai ser a surpresa. Só que não é uma surpresa muito boa, tá? Que eu vou contar para vocês, infelizmente. Eu vou contar a história do neoliberalismo, do consenso de Washington. Começou lá nos anos 70, o laboratório desse conceito foi no Chile, lá no governo do Pinochet. Lembra do Pinochet, lá da aula de Guerra Fria, no vídeo 4? Então, lá no governo do Pinochet começou o teste dessa ideologia. Com a derrota da União Soviética na Guerra Fria em 1991, essa ideia vai começar a ser imposta via FMI para os países pobres, como cartilha para o desenvolvimento, como crescer. Só que são ideias complicadas. Vamos pensar o que é o neoliberalismo. O que é o liberalismo clássico? Vamos fazer a engenharia reversa. Vamos pensar primeiro o que é o liberalismo clássico. Mas primeiro, antes da gente falar do liberalismo clássico, eu preciso que vocês, se vocês sentirem que o conteúdo é relevante para a vida de vocês, dá uma curtidinha, compartilha com o pessoal, se inscreve no canal. E agora, bora para a vinheta e a gente começa. Voltando da vinheta, vamos lá, falar agora do neoliberalismo. Mas primeiro, liberalismo clássico, como eu prometi. O que é liberalismo? O que é uma pessoa liberal? Uma pessoa que topa tudo, legaliza droga. Isso é liberal nos costumes. Eu estou falando do liberalismo econômico. É outro conceito. O liberalismo econômico é uma escola que vai surgir com John Locke, lá no século XVIII. John Locke, lá no século XVIII, 17 para 18, e vai escrever sobre o liberalismo. O liberalismo é a ideia da livre iniciativa. A pessoa poder prosperar pelas próprias pernas, a não intervenção do Estado, porque o Estado é incapaz de regular a sociedade. O liberalismo surge como uma contrapartida a um texto de um teórico inglês chamado Thomas Hobbes, chamado o Leviatã. Leviatã propõe a ideia de um superestado, e esse superestado coíbe a natureza maligna do ser humano e mantém as coisas funcionando, porque ele gerencia tudo. Por isso que é um Leviatã, aquele monstro gigante da mitologia grega, certo? Aí esse John Locke vai falar não, porque o Estado tão grande ele é desastrado. Ele não vai dar conta de resolver os conflitos que vão surgir entre as pessoas, sobre as questões dos preços, dos produtos. Quer dizer, John Locke vai apresentar uma ideia de que o governo deveria ser menor e possibilitar a livre iniciativa, incentivar empreendimento, a iniciativa das pessoas, o empreendedorismo, as pessoas conseguirem construir a riqueza. E através da construção de riqueza das pessoas, por meio de um pacto social, por meio de uma arrecadação de impostos, um pacto social, você estabelece educação, saúde e beleza. Basicamente é isso. Livre iniciativa. Guarda essa ideia. A livre iniciativa. Só que ainda o John Locke prevê função para o Estado, como arcabouço jurídico para resolver os perrengues. Quer dizer, o John Locke e os liberais do século XIX, eles ainda propõem o Estado existindo. Não é festa do caqui, não é anarcocapitalismo, que não existe esse conceito, tá? Anarcocapitalismo só existe no cyberpunk.
Se você gosta de Cyberpunk, você vai ver lá no Neuromancer, no Ghost in the Shell, no joguinho. Aí existe, mas na vida real não existe anarcocapitalismo. O conceito de anarquismo é um conceito de esquerda. Você não tem como pegar esse conceito e rebater ele para a direita e dizer que existe ao contrário. Esse conceito não dá para fazer isso. Numa outra oportunidade, num outro vídeo futuro, eu explico isso daí para vocês direitinho. Se vocês tiverem interesse, manifestarem lá nos comentários. A gente pega para gravar uma segunda leva de vídeos, aí eu explico isso aí para vocês. Aí, voltando. A ideia de neoliberalismo é um novo liberalismo. Ele vai surgir na década de 70, numa parceria Inglaterra e Estados Unidos, ou seja, uma maior e uma menor, né? Porque a Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, virou meio que a cachorrinha dos Estados Unidos, né? Ela perdeu muito do poder que ela tinha como império britânico durante a Segunda Guerra. Então, os Estados Unidos vai dizer amém. Basicamente é o seguinte, é a teoria de um cara chamado Milton Friedman, o economista da escola monetarista. Ele com Ludwig von Mises, que também é um cara da escola austríaca, economia, do Hayek, desses caras aí, eles vão conceber a ideia do neoliberalismo, que é o seguinte, é o Estado mínimo. O Estado não tem que fornecer saúde. O Estado não tem que fornecer educação. O Estado tem que fornecer segurança. Mas só isso. O Estado não pode intervir na economia, o Estado não pode investir, o Estado não pode controlar preços, ter estatais. Quer dizer, o Estado só vai cuidar de saúde, educação e segurança e ainda, se possível, de maneira terceirizada, sem ele gastar o dinheiro diretamente. O máximo de liberdade possível para a economia. Porque a economia, estando livre, ela se autorregula. E se ela se autorregular, as coisas vão ficar melhor. Por exemplo, quando tem o golpe do Pinochet lá no Chile, o Milton Friedman vai aplicar essa teoria no Chile do Pinochet, porque é uma ditadura, ninguém vai dizer não pode. Pinochet vai aceitar aplicar lá, fazer o laboratório. O que fizeram lá no Chile? Saúde, não tem saúde pública no Chile, pelo menos antes da Constituição Nova, agora não tinha. Educação, a faculdade é paga, se você não tem dinheiro você não faz, você só tem direito até o ensino médio. Sem escola técnica. A escola técnica também é paga, pelo menos era antigamente. E mais importante, a aposentadoria no Chile não é controlada pelo governo, não existe INSS no Chile. O velhinho tem que fazer uma conta num banco particular e colocar dinheiro todo mês. Se ele não colocar dinheiro, ele não tem dinheiro para aposentar. E ele fica sem dinheiro. Ponto. Aí o que aconteceu? Passou 30 anos dessa lei da aposentadoria. A bolha estourou em 2018, no Chile. 2018. Foi um ano antes da pandemia. Não, 2019. A bolha estourou em 2019 no Chile. Por que bolha? Pelo seguinte, todos os velhinhos conseguiram pôr dinheiro no banco? Não. Teve velhinho que aposentou e viu que não tinha nada e cometeu suicídio. Teve velhinho que o banco colocou... Teve velhinho que o banco sumiu com o dinheiro do velho e o velho cometeu suicídio também. Estão entendendo o problema? Confiou-se na iniciativa privada para fazer a aposentadoria dos velhinhos. E o dinheiro dos velhinhos sumiu. Ou o velhinho não teve condição de pôr dinheiro, porque ele ganha mal. E aí? Aí o governo fala, problema do velho, quem mandou não pôr? E aí o povo ficou puto, foi pra rua, quebrou tudo, que deu aquele rolo lá no Chile, que aprovaram uma Constituição nova. Então, você tem algumas coisas que você não pode privatizar. Porque se você privatiza tudo, é complicado. Por exemplo, pensa no Brasil. A Petrobras tem monopólio da extração do petróleo. Tinha, agora não tem mais. A Petrobras andou vendendo umas refinarias. Teve uma refinaria que eles revenderam lá para a Arábia Saudita, se não me engano, no Nordeste. A Lampaú alguma coisa. Que fica lá perto de Salvador, a refinaria. Então, o preço da gasolina na Bahia já começou a subir. Está subindo mais do que a média nacional, porque o novo dono quer cobrar o preço em dólar da gasolina.
Aí eu pergunto para você, faz sentido a gente pagar o preço da gasolina em dólar, sendo que a gente produz 70% da gasolina que a gente usa é produzida no Brasil, 30% é importada, porque a gente não tem refinaria, o nosso petróleo é mais grosso. Não faz sentido cobrar, repassar todo o custo para o consumidor. Por que os caras fazem isso? Não faz sentido, pensa um pouco. Eles fazem isso porque a ideia é que o lucro vai mover a economia. Se o preço do dólar subir, você anda menos de carro. Por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Quem vai colocar essas práticas do Consenso de Washington em ação? Vão ser o Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, a primeira-ministra dos Estados Unidos, os dois dos anos 80. Eles vão colocar em prática. Por exemplo, nos Estados Unidos existia a Social Security. Social Security ainda existe, que é a aposentadoria pelo governo. Só que o governo americano dificulta tanto para você conseguir o Social Security que tem gente que não consegue aposentar. Quer dizer, eu não acabei com o programa, eu dificulto. Por exemplo, as várias reformas da Previdência que o Brasil fez. Ai, que o Brasil vai quebrar. Ai, que tem muito velho. Ai, que não sei o quê. Tem que ajustar a Previdência. E cada vez mais a gente trabalha mais para viver menos como aposentado, para não dar prejuízo para o governo. Isso não é uma privatização, mas é uma lógica neoliberal. Por exemplo, você transformar um problema social num problema individual. É um sintoma do neoliberalismo. Livros de autoajuda. Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre. Esses livros de autoajuda, eles vendem a ideia de que o sucesso é seu. E o fracasso também é seu. Mas às vezes você não consegue ter sucesso porque a área que você se formou no país que você mora não existe mais. Porque destruíram as fábricas. Aí vai falar o quê? Seja resiliente, se reinvente. Vai vir esses papo frouxo aí. Esses papo frouxo, eles são ideologia neoliberal, sendo espalhado, inclusive dentro das escolas. Por exemplo, o governo do estado de São Paulo, em 2019, criou 3 matérias novas na grade. Tecnologia e inovação, para ensinar as crianças sobre tecnologia. Projeto de vida, que é para ficar falando esses papos de coach desde criança, a criança ouvindo. E eletiva, que a criança escolhe uma matéria diferente para ela cursar por semestre. Isso é legal. Eletiva, eu dei aula de eletiva, é um negócio bacana. Projeto de vida, a ementa da disciplina é doutrinação para o sucesso. Só que como você vai prometer sucesso para uma geração em que o país está fudido, a gente está numa crise econômica com ressaca de pandemia, e você vai prometer sucesso na sala de aula? Que o sucesso vai vir, que o sucesso é mérito seu. O cara que vende sanduíche na praia e ficou rico. Aí é o mendigo que pegou o livro do lixo e passou na faculdade de medicina. Aí a mídia já pega isso e transforma tudo no individual. Ninguém pergunta por que tem mendigo. O povo conta a história do mendigo que passou na faculdade de medicina. Ninguém pergunta da criança que não acompanha a disciplina. Todo mundo fala do Joãozinho gênio que ganhou diplominha. Quer dizer, e isso vai colocando numa meritocracia doente. Não que eu seja contra a meritocracia, eu sou a favor, contanto que as condições sejam parecidas para todos. No Brasil elas não são. É um país que é complicado você falar de meritocracia. É o Brasil. Mas vamos pensar o seguinte, você coloca a culpa ou o mérito só na pessoa. Você desconsidera o ambiente social, os contatos, o que a pessoa aprendeu, o que a pessoa sabia, o que a pessoa deixou de saber. Você desconsidera um monte de coisa que contribui ou atrapalha para o alcance da sua meta, do seu projeto de vida. Quer dizer, você tem alguns problemas aí nessa ideologia, ela tem uns furos. Por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo tem uma discussão nos Estados Unidos entre os socialistas americanos que defendem que a ideia canadense do SUS, que por sinal o Canadá copiou do Brasil, o Sistema Único de Saúde, o Canadá implantou depois. E o do Canadá não cobre câncer, o nosso cobre.
A ideia do Sistema Único de Saúde nos Estados Unidos, tem gente que é contra, porque por que eu vou pagar o imposto saúde para o fulaninho usar se eu não estou doente? Quer dizer, o discurso vira sempre em torno do eu. Quando a pessoa está bem doutrinada nessa ideologia, o discurso do nós não existe. A pessoa não consegue conceber nós. Ou quando concebe minha família, não é nem nós. Minha família, meu filho, eu. Quer dizer, quando a pessoa entra nesse discurso do eu, ela vota com o eu. Se ela está bem no governo, ela não pensa nas pessoas que estão mal, ela vota no governo. Cai na questão do eu. O eu, o projeto do eu. O eu vai vencer, eu vou abrir uma firma, eu vou construir, eu vou levantar, eu vou vencer. Sendo que nós vamos vencer, vamos melhorar as condições de trabalho. Seria também um caminho para a riqueza. Mas a ideia do nós passa a ser visto como comunismo. Os comunistas. Vai tirar o que você tem. Quer dizer, não ensina o fulaninho não, porque ele vai fazer a mesma faculdade que você e vai te passar no vestibular. Não ensina ele não. Quer dizer, a gente vai construindo desde criança essa ideologia que vem do neoliberalismo, essa ideologia do eu, do egoísmo. E uma sociedade egoísta, ela não fica em pé. Uma sociedade, para ficar em pé, depende da caridade, depende de que seja da caridade cristã, da caridade laica, mas depende de caridade, seja ela religiosa ou não, para as pessoas se ajudarem para construir alguma coisa. Vê isso, Estados Unidos, que é um país individualista, quando passa um tornado e destrói um bairro, os vizinhos vão ajudar os vizinhos. Caridade. Sentimento de comunidade. Mesmo num país individualista. Quer dizer que a natureza humana não é uma natureza individualista. Eu faço, eu aconteço, eu posso. Se a minha empresa está indo bem, problema do governo, eu quero liberdade de empresa, eu quero menos imposto, não quero pagar CLT, eu quero felicidade. Para mim, dono de empresa. Mas o dono de empresa esquece que se o empregado dele não tem estabilidade no emprego e não tem dinheiro para gastar no comércio dele, ele vai quebrar também. E é isso que aconteceu em vários países do mundo, incluindo no Brasil e na Espanha, com aquela reforma trabalhista, que tirou um monte de direitos dos trabalhadores. A Espanha, o governo atual da Espanha decidiu revogar a reforma, viu que não deu certo e revogou. O Brasil ainda está pensando se vai dar certo ou não, já faz 6 anos que aprovaram a reforma, 2016. 25 anos que aprovaram a reforma, faz 5 anos que aprovaram a reforma e a gente está patinando do mesmo jeito que antes da reforma. Então, está tendo um movimento na política brasileira que quer revogar a reforma trabalhista como fizeram na Espanha. A gente vai ver o que vai acontecer ainda. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: quando a gente quebra o nós, a gente desarticula o sindicato. Quando a gente quebra o nós, a gente desarticula os laços de comunidade, a gente desarticula as redes de apoio, quer dizer, a gente vai quebrando um monte de coisa. Aí o neoliberalismo fala que para que estabilidade, para que carteira de trabalho? O trabalhador ele tem que ser o seu próprio empresário, ele tem que ser pessoa jurídica, ele tem que ser MEI, ele tem que negociar o seu pagamento direto com o patrão. Não precisa ter sindicato. Sindicato é coisa de atrasado, de comunista. A gente tem que ter liberdade para usufruir das oportunidades que aparecem. Aí você vai num país que nem o Brasil, que tem um histórico de escravidão de 300 e poucos anos. Você dá liberdade para o patrão. O que o patrão faz? O patrão vai cobrar muito e pagar pouco, porque tem liberdade. Ele não está preso a você por uma legislação. Que, na verdade, a legislação está te garantindo algumas coisas, que se você está fora dela, você corre mais riscos, e ninguém fala disso. Por exemplo, vamos pensar de novo nos apps. Eu estava falando dos apps no vídeo anterior, mas vamos retomar para quem não veio do vídeo anterior. Por exemplo, os apps Uber, o iFood, esses apps todos, aí o Rappi. Pense o seguinte: qual é o discurso da plataforma? Seja seu próprio chefe, trabalhe no horário que você achar melhor. Você terá sucesso.
muitos motoristas já ganharam tanto. Aí você vai lá fazer a inscrição. Aí o Uber manda uma corrida, você recusa, mandou 2, você recusa e te expulsa da plataforma. Quer dizer, cadê meu próprio chefe? Cadê eu escolher a corrida que eu quero? Ah, mas tá no regulamento, você tem que seguir. Tá, mas eu não sou registrado. Ah, mas você que aceitou fazer parte. Quer dizer, aí na hora do vamos ver, você não é livre. Você tem uma ilusão de liberdade. Que é muito melhor você estar amarrado num emprego de carteira assinada ou num concurso público do que você estar pendurado num aplicativo. Só que ninguém vai falar isso para você, porque eles querem convencer você que ser funcionário público é coisa de vagabundo, só porque tem vagabundo no serviço público, e tem muitos, mas no particular também tem, certo? E eles querem convencer você que trabalha no CLT, você perde muito dinheiro, porque o governo come muito imposto. O governo come imposto sim, mas você tem algumas garantias que você não teria se você não fosse CLT. Quando criaram a legislação do microempreendedor individual no governo do PT, o MEI, venderam o MEI como a panaceia para todos os males. Você vira MEI e você emite nota fiscal e o mundo vai ser lindo e unicórnios e arco-íris. Tá, se você tem contato, você faz um bom serviço, mas se você não tem rede de contato, você morre um monte de imposto no MEI como você pagaria INSS, CLT. Quer dizer, você perde do mesmo jeito. Só que a diferença do primeiro para o segundo é que no primeiro você perde dentro de um arcabouço jurídico e o segundo você perde. E fica melhor para quem te contrata, que o vínculo é menor. Você está entendendo? São reformas neoliberais. Você transforma tudo numa questão de eu, você sucateia o que é de todos, que são as empresas estatais, que são as coisas que poderiam dar dinheiro se fossem honestas, mas em vez de a gente consertar, a gente vende, porque alguém quer ganhar dinheiro em cima dessas coisas. Então, basicamente, o consenso de Washington, na Inglaterra, quando a Thatcher governava a Inglaterra, ela acabou praticamente com o sistema de saúde público na Inglaterra, que depois o Tony Blair restaurou. Ela acabou com indenização por acidente de trabalho, ela dificultou a licença gestante, ela fez de tudo para tornar a vida do trabalhador um inferno. E nos Estados Unidos, a mulher tem grávida, vai ter filho, só tem folga no dia do parto. O dia seguinte tem que ir trabalhar, senão perde emprego. Não existe licença maternidade nos Estados Unidos, não existe férias pagas, você tira seu próprio custo. Não existe um monte de coisa aqui no Brasil, a gente acha, isso aqui é bom. Ai, que bosta, só tem férias uma vez por ano, o pessoal fala aqui no Brasil, né? Aí tu vai para os Estados Unidos, não tem nem férias. Se ficar doente, tá fudido, porque lá é tudo pago. Aí aqui no Brasil fala, o SUS é ruim, o SUS demora. Olha a fila do SUS para ver o Covid. Mas ninguém fala de país que você tem que pagar a vacina, senão você não tem vacina. Que, por exemplo, eu fui um dia no pronto-socorro, que eu estava sem R$1 no bolso e eu fui atendido. Nos Estados Unidos, eles iam me botar para fora do hospital, ou iam me atender e mandar a conta com juros. Estou entendendo? Aí a gente fala, os Estados Unidos é melhor. Aí vem a propaganda, vem o cinema, vem toda essa propaganda pronta para a gente. Os Estados Unidos é melhor. Mas aí os Estados Unidos de verdade, a gente não sabe como é. Assim como a gente não sabe como é a Europa de verdade, por trás da propaganda. Às vezes a gente está com o sistema de saúde melhor aqui do que eles estão na Espanha ou em Portugal. Aqui o sistema se organizou rapidamente. Quando o governo decidiu começar a combater a pandemia, que foi atrás do governo também, quando o governo decidiu combater, não organizou rápido. Veio vacina, começou a vacinar rápido. Eu já tomei até a 3ª dose, porque eu sou professor. Tá rápido. Atrasou porque demorou para tomar a iniciativa, mas o SUS é rápido. O que ferra o SUS é exame. O SUS não tem uma estrutura de exame público bom, porque nunca investiram dinheiro para construir laboratórios do SUS. Sempre, desde que o SUS nasceu, os exames são terceirizados para laboratório particular. Aí o laboratório particular recebe dinheiro do SUS, faz o exame com a bunda, demora para fazer o exame e demora para entregar.
Estou entendendo o problema? Aí a mídia fala, é culpa do SUS, ó, o exame demora porque o SUS é ruim. Vamos vender o SUS. Aí as pessoas que pensam eu primeiro, se elas têm plano, elas falam, tanto faz, eu tenho plano. Está entendendo qual é o problema da ideologia do eu? A ideologia do eu, ela mata o sentimento de nós. E quando ela mata o sentimento de nós não nos enxergamos mais como sociedade. A gente se enxerga como bolha. Se tá bom para mim, tá bom. Se tá ruim para mim, tá péssimo. Ah, mas tá bom pro meu vizinho. Poderia estar médio para nós dois? Poderia. Mas eu quero que fique bom para mim. Ele que se ferre. Então, essa ideologia do eu, ela é muito trabalhada em filme, em série. Ela passa desapercebida. Às vezes na mídia, na cultura que é o quê? Globalizada, lembrando do vídeo anterior que a gente gravou. Então, essa ideologia do eu é o grande problema que vem junto com o neoliberalismo, porque ela chega primeiro, aí fica fácil para o gestor liberal começar a fazer o quê? Terceirização. Por que não tem concurso público para o estado de São Paulo? Há muito tempo que não tem concurso. Porque o Dória sabe que tem professor desempregado, que precisa trabalhar e que vai ter professor para trabalhar na rede. Então ele pega o professor, contrata estilo CLT. Só que a gente, sendo CLT no estado, ainda não tem o FGTS, a gente só tem o INSS. Mas vocês entenderam, contrata o professor como CLT para ele dar aula por 3 anos, aí o professor fica um mês fora para não criar vínculo, e volta mais 3 anos e vai assim até aposentar. Mas vocês compreendem a questão? A questão é essa. E as pessoas aceitam como normal, porque agora na escola do meu filho tem professor. A pessoa não se pergunta de como que esse professor chegou lá, como é que é o processo, como é que está a vida, como é que o salário. Não. Ninguém pensa isso. O pessoal pensa umbiguismo. Meu filho tem aula no estado. Todas as aulas. Tá, e a qualidade das aulas? Não sei, mas ele tem todas as aulas. Ah, o hospital é uma bosta, porque eu fiquei na fila. Eu tenho plano de saúde, legal para você. E o fulano que não tem, problema dele, vai pra fila. Quer dizer, mas a fila não é ruim para você? Por que ela não é ruim para ele? Ah, mas pera lá, isso é comunismo. Você já quer misturar o eu com o cara que eu não conheço? Aí, tu entendeu? E essa propaganda anticomunista que os Estados Unidos fez na Guerra Fria, principalmente nos anos 80... coloca que qualquer ação de solidariedade é vista como comunismo. Sendo que as pessoas nem sabem o que é comunismo direito. As pessoas misturam solidariedade cristã com comunismo, o padre ajudar o morador de rua é comunismo, não sei o que é comunismo. Tudo que viola a regra sagrada do eu é comunismo. Isso também é um legado da Guerra Fria. Voltando lá no vídeo 4. Isso é um legado da Guerra Fria. Esse anticomunismo doente. Um anticomunismo doente, a ideologia do eu, que é ensinada desde as criancinhas agora. E a ideia de que o Estado tem que ser o mínimo do mínimo, mas para os patrões o Estado é máximo. O patrão de uma empresa grande quebrar, o BNDES vai lá e salva. O Estado mínimo no Brasil não é mínimo para todos. Assim como na Inglaterra e nos Estados Unidos também não é. Se vocês lembrarem em 2008, quando teve a crise imobiliária do subprime nos Estados Unidos, em 2008, se vocês lembrarem bem, a GM, a Ford e a Chrysler pediram dinheiro para o governo que elas estavam perto da falência. E o governo abriu a carteira e deu. Papai governo. Vai você pedir dinheiro para o governo se o BNDES abre a carteira e dá. Ele vai te dar com juros de governo. Vai te meter com a faca, entendeu? Então, o neoliberalismo ele é hipócrita, porque ele fala o quê? Estado mínimo, liberdade para correr atrás, o eu primeiro, legal. Só que para as empresas não é liberdade para quebrar, não tem liberdade para quebrar. O governo salva. No Japão teve uma crise em 1989, 1990, que criou um monte de empresas zumbi. São empresas que sobrevivem porque o governo injeta dinheiro desde os anos 90 para não criar uma crise de desemprego. O Japão, para não ter desemprego, o governo japonês se endividou acima de 100% do PIB para manter a empresa que não para em pé.
Justo fazer isso para preservar o emprego do trabalhador? Desse ponto de vista, sim, mas e o custo? Você não tem um neoliberalismo para valer também no Brasil. No Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, você não tem. Você tem um faz de conta. Você tem um liberalismo faz de conta. Um liberalismo que faz de conta que deixa as coisas correr solto, mas se o patrão tropeçar, ele levanta o patrão. Quer dizer, mas na sua vez ninguém te levanta, porque você deu errado, porque a culpa é sua. A culpa é sua. A culpa não é do sistema, não é das condições financeiras da sociedade, não é que as pessoas não têm dinheiro para comprar sua coxinha. Não, a culpa é sua que você não previu isso. E o sucesso é seu. Então, basicamente, com isso nós encerramos o nosso último assunto dessa leva, dessa playlist, com 11 vídeos. Eu gostaria de saber no comentário desse vídeo o feedback do que vocês acharam da playlist, se vocês aprenderam coisas significativas, se foi legal. Se vocês quiserem discutir, manda uma mensagem lá no comentário, a gente troca uma ideia. Não esqueçam de se inscrever no canal da plataforma EADL, a plataforma que cresce com você, cresce comigo, traz prosperidade. Vamos lembrar de estudar. Qualquer coisa vocês podem chamar, mandar mensagem, dar curtidinha. Se tiver interesse que eu aborde outros assuntos, entre em contato com a plataforma, para a gente estar abordando outros assuntos em outros vídeos. E beijo no coração de vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Me despeço com esperança de que vocês tenham interesse em outros conteúdos e me chamem de volta. Beijo para vocês.